1h20 agora pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui no Plantão Sábado, último dia do mês de janeiro. E é claro, nós estamos juntos para trazer as principais notícias do dia. O Ministério da Saúde emitiu um alerta urgente para brasileiros sobre os novos casos do vírus Nipah, altamente letal, que está fora do radar da maioria da população. Segundo a OMS, os 2 casos indianos foram registrados no Distrito de Norte 24, Parganas. Os 2 pacientes, uma mulher e um homem, são enfermeiros de 25 anos que trabalham no mesmo hospital na cidade de Barazar. Você me escuta bem? Eles desenvolveram os primeiros sintomas na última semana de dezembro, que evoluíram rapidamente para complicações neurológicas. Oi, teste. Os 2 foram colocados em isolamento no início do mês e os casos foram considerados suspeitos para o vírus Nipah no último dia 11. 2 dias depois, foi confirmada a doença. Na atualização mais recente, o homem estava se recuperando, enquanto a mulher continuava em estado crítico. E hoje a gente vai falar... No último dia 27, o Ministério da Saúde indiano afirmou que foi alcançada uma contenção oportuna do surto após a implementação de medidas de saúde pública e que nenhum caso adicional do vírus foi registrado. Segundo o chefe de saúde da Índia, um total de 196 contatos ligados aos casos confirmados foi identificado, rastreado, monitorado e testado. Todos os contatos rastreados foram considerados assintomáticos e testaram negativo para a doença pelo vírus Nipah. O vírus Nipah circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas. Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, desde doenças respiratórias até encefalites, a inflamação no cérebro fatais, segundo informações da OMS. Beleza. A primeira vez que o Nipah foi identificado foi em 1999 na Malásia e desde então permanece restrito a algumas regiões do Sudeste Asiático, como Indonésia e a Índia. Para falar mais sobre este novo vírus, vamos conversar agora com o médico e infectologista, Dr. Igor Marinho. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Doutor, qual a chance desse vírus chegar aqui no Brasil? Olha, a chance sempre existe. No momento, ela parece ser uma chance muito pequena. A gente tem um vírus com grande potencial de propagação, mas que ainda está muito distante do nosso continente. No entanto, avaliar essa possibilidade e tomar, obviamente, cuidados passa a ser importante a partir do momento que a gente tem novos casos. Comentar isso, porque em 2020, no início ali da Covid-19, acreditava-se que não havia o risco da doença chegar aqui no Brasil. Aí em março nós tivemos o primeiro caso e hoje nós temos a triste marca de 700 mil mortos pela doença. Diante dessa ameaça, no caso, essa ameaça nova, o vírus Nipah, não seria o caso, doutor, das autoridades sanitárias brasileiras tomarem medidas já de prevenção nos aeroportos, por exemplo? A pandemia de Covid ensinou muita coisa para a gente sobre dinâmicas de transmissão e sobre possíveis crises epidemiológicas relacionadas à transmissão de doenças. O Ministério da Saúde atua ativamente todos os dias, entendendo quais são estas doenças emergentes e doenças que potencialmente podem atingir o nosso país. De fato, nesse momento, não há indicação de medidas em aeroportos, uma vez que a gente não tem, pelo menos até o momento, nem indício da chegada do vírus próximo ao nosso continente. Mas, de todo modo, esse tipo de avaliação continua sendo feito ativamente, de uma maneira, obviamente, que silenciosa, mas persistente, independente, inclusive, da ocorrência dos casos de Nipah na Índia. Antes disso, já existe todo um mecanismo de vigilância do Ministério e das Secretarias de Saúde do Brasil, que tomam, sim, cuidado com a possibilidade da propagação desse vírus no nosso território. Doutor, quais são os sintomas dessa doença? Por que ela é tão letal, Há informações de que a pessoa, num quadro grave, ela pode chegar a óbito de 24 a 48 horas. Então, causa um temor realmente.
Isso, é uma doença causada por um vírus e esse vírus é extremamente invasivo. Como foi colocado, é um vírus que vive na saliva de morcegos do gênero Pteropus e que pode eventualmente contaminar pessoas, não somente pela mordida do morcego, mas também só pelo contato com a saliva desses pequenos mamíferos. A doença vai causar quadros muito variados que podem significar desde sintomas respiratórios até uma encefalopatia, ou seja, alterações do nível de consciência, dor de cabeça e sequelas, eventualmente, além da possibilidade de óbito em casos mais graves. Olha, doutora, a gente espera então, né, que consigam controlar, como vimos, como eu informei anteriormente, vimos na reportagem, mais de 100 pessoas estão em quarentena, né, na Índia, então realmente eles estão tomando ali as medidas emergenciais diante dessa doença tão letal. E é uma medida que é cabível, né, doutor, para que ela não se espalhe, então, para outros países vizinhos também. Sim, o fato dessa epidemia ter acontecido na Índia, né, que é um país extremamente populoso, né, ainda numa região ali da Bengala Ocidental, que é uma região que fica do nordeste da Índia e que é muito próximo de algumas fronteiras, é um dos fatores de preocupação com a questão desse vírus, né? Mas, sem dúvida, existe uma preocupação a nível global, mas também das autoridades da própria Índia em conter essa epidemia e algumas medidas, como vocês mesmos mencionaram muito bem, como medidas já em aeroportos ali na região da Ásia e também medidas de quarentena dentro do território da Índia já estão sendo tomados para que essa não se torne um problema de saúde pública, como aconteceu com a Covid. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada, viu, pela disposição. A gente sabe que o senhor está no meio de tem a sua agenda, né, neste sábado, mas se dispôs a atender a gente, mesmo aí no meio do trânsito, conseguiu parar o carro para explicar para a gente sobre essa doença. Muito obrigada, doutor. Um ótimo sábado, né, para você e a gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho aí de informação à população. Muito obrigada, doutor. Nós acabamos de ouvir o médico infectologista, doutor Igor Marinho, falando sobre esse vírus Nipah. E olha, vamos mudar um pouco de assunto, falar de economia agora, porque nesta semana nós tivemos a primeira super quarta de 2026. É o dia em que as decisões sobre taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil são divulgadas no mesmo dia. Aqui, e por conta disso, né, nós vamos entender como esses anúncios impactam no nosso dia a dia e, para isso, nós vamos contar com a ajuda do economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Rodrigo, uma boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Tabata, boa tarde a todos da Redação RIC. É um prazer. Prazer todo nosso. Rodrigo, vamos lá. Dados do IBGE mostram que a inflação subiu ligeiramente no Brasil em dezembro do ano passado, encerrou 2025 em 4,26% no período de 12 meses. O resultado, ele ficou abaixo do teto da meta oficial de 4,5%, foi visto ali como um alívio, né, a pressão sobre o governo Lula. O dado positivo, ele até foi visto, né, por especialistas como uma possível flexibilização da política monetária do Banco Central. Inclusive, durante o ano passado, nós acompanhamos críticas do presidente ao Banco Central por manter as taxas elevadas. A gente, inclusive, contou com a sua participação em meio a essas críticas do presidente Lula, a política do Banco Central, do BC, com o argumento de que elas freiam o crescimento econômico do país. Agora, né, na última quarta-feira, o Copom decidiu por manter a taxa de juros de referência Selic em 15%. É a quinta vez consecutiva. Esse anúncio, ele era esperado? Por que foi decidido pela manutenção? Se a gente teve, então, uma inflação abaixo do teto da meta? Tabata, você fez uma ótima introdução aqui e para toda a nossa audiência poder compreender melhor esse assunto, que às vezes é um pouco distante da população, o efeito da taxa de juros nesse patamar que está, ele realmente é muito prejudicial
principalmente para o bolso do consumidor e também para o desempenho das empresas. Mas por que a taxa de juros não caiu agora, nessa reunião de janeiro? É porque é devido à atividade econômica, a economia brasileira ela ainda segue em crescimento, ela ainda segue forte, segue pujante, significa que a taxa de desemprego está baixa, tá? 5,2%, 5,4%, dependendo ali do período que se mediu a taxa de desemprego. O consumo está alto, tá? As famílias estão consumindo, as empresas estão consumindo, e tem entrado muito dinheiro do exterior no Brasil, então toda a economia está aquecida. Quando a economia está aquecida, é natural que exista uma pressão sobre os preços dos produtos e dos serviços, porque quando a demanda aumenta, seja por um item, no comércio, né, serviços, na indústria, quem tem para vender acaba aumentando o preço, porque tem muitos compradores e às vezes a oferta ela é muito menor. Por isso que você tem um reflexo na inflação. E mais a inflação, ela ficou, como você bem mencionou, Tabata, abaixo do teto da meta, justamente porque nesse histórico foi se mantendo a taxa de juros alta para poder controlar a inflação, só que ele também vem ajudando a frear a economia. A gente já vê uma convergência, tá, para baixo do teto da meta, né, Tabata? Uhum. Como você disse, né, é aquele economês que realmente, para quem é leigo no assunto, né, é difícil de entender. E aí é por isso que o nosso papel aqui é trazer especialistas, né, para explicar para a gente, porque não é de fácil compreensão no dia a dia, né? A gente é bombardeado todos os dias com tantas notícias de economia, de política, e aí fica difícil de entender, né? O cenário político, como que afeta o cenário econômico, política externa, afeta a economia do país, a economia global. Então, realmente, é por isso que a gente conta com a sua participação, Rodrigo. Você mencionou, né, a Selic, ela está no nível mais alto desde julho de 2006. Né? Essa alta dos juros, como que elas impactam no nosso dia a dia, Rodrigo? Eu já te perguntei isso em outras entrevistas, mas é sempre importante a gente revisitar esse assunto especificamente, porque muitas pessoas não sabem mesmo, né? A dona de casa, o enfermeiro, o professor, né? Profissionais de várias áreas não conseguem compreender ali, no dia a dia, no seu cafezinho, desde o almoço até o jantar, compras que você faz no fim de semana. Então, eu queria entender como que é essa alta de juros, 15% então ao ano, impactam aí no nosso dia a dia, no nosso orçamento. Bom, muito bem. Você sabe que a redação HIT aqui tem um papel importante de informar, educar a população e até mesmo transmitir realmente a informação correta sobre a economia, entre tantos outros assuntos, Tabata. É por isso que eu admiro aqui o programa. E aproveitando essa sua fala sobre a taxa de juros, os seus impactos, tá, no cenário doméstico, o que de fato acontece é que quando uma economia está aquecida, todo mundo comprando, vendendo, hoje você já tem uma baixa taxa de desemprego, então as pessoas estão com mais dinheiro e recurso na mão, assim como as empresas, todo mundo passa a comprar, aquece a economia. Só que aí o Banco Central, o que ele faz? Essa taxa de juros é uma taxa que ele utiliza, tá, para poder controlar a inflação. Por que ele utiliza a taxa Selic? Porque é a taxa básica onde o governo toma dinheiro emprestado para poder financiar as suas dívidas. Quem financia praticamente as dívidas do governo são os bancos e a população. Só que essa taxa de juros, o governo ele paga ali para quem financia a dívida pública como uma forma mínima de cobrir o caixa do governo que falta dinheiro. Só que essa taxa ela tem alguns desdobramentos. Conforme o governo vai delimitando essa taxa de juros, ele vai sendo utilizado para poder frear o crescimento da economia. De que forma? Encarecendo o crédito, encarecendo quem quer comprar uma casa própria, encarecendo o crédito para quem quer financiar um veículo,
financiar uma linha branca, geladeira, móveis, eletrodomésticos, para quem deseja tomar empréstimo bancário. Por que que ele utiliza também esse instrumento como uma forma de encarecer esses custos de crédito? Para tentar reduzir o consumo das pessoas e das empresas, fazendo com que a inflação caia um pouco, senão a gente perde o controle da inflação. Quem vende os produtos começa a pensar assim, opa, peraí, se todo mundo está com dinheiro, a taxa de desemprego está baixa, então é melhor eu aumentar um pouco mais o preço, aumentar o meu faturamento agora, antes que um cenário pior venha lá na frente. É tudo uma questão de expectativa. E o Banco Central trabalha sempre olhando para a inflação futura. A inflação futura hoje está abaixo do teto da meta, então a tendência é que, já a partir da próxima reunião do Copom, só que lá em março, a expectativa é que já comece uma redução. Não começou antes, Tabata, por quê? Por causa que a economia ainda vem aquecida. A gente tem um dólar mais baixo, uma bolsa que atingiu 183 mil pontos, isso é um recorde histórico da bolsa, entrada de dinheiro de investimento estrangeiro cada vez maior, taxa de desemprego baixa. Então, assim, a economia ela tem os seus acertos, também o governo tem os seus acertos, hoje na governabilidade do país, mas também tem os seus pontos de melhorias, e a taxa de juros é uma delas, Tabata. Então, Rodrigo, como anunciou o Copom na publicação, né, da manutenção da taxa de juros, é que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem elevados mais do que o usual. Isso realmente tem a ver, então, com o que você falou, o cenário externo. Dólar, por exemplo, políticas externas, elas impactam nessa medida, nessa decisão? Impacta, Tabata, impacta positivamente, porque a economia do Brasil ela está indo bem. O ano passado, a gente tem a perspectiva, vai sair o número fechado ali do crescimento do país, mais de 2% do PIB. Hoje você já tem, em alguns lugares, falta de mão de obra para poder contratar, falta de gente para contratar no mercado brasileiro. As empresas querem produzir mais, mas não tem mão de obra. No paralelo, o governo tem aberto novos mercados para poder exportar mais. O país tem crescido, as exportações têm crescido. Então, assim, você tem uma série de indicadores positivos, tá, que contribuem para o aumento da inflação, porque quanto mais você vende, mais também os agentes vão aumentando o preço, e isso vai encarecendo no bolso da população. Esse é um ponto, e o cenário internacional, Tabata, ele influencia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com todas essas decisões um pouco equivocadas do governo americano, tem enfraquecido o valor do dólar. Enfraquecendo o valor do dólar, o valor da moeda cai. O valor da moeda caindo, para nós no Brasil é muito importante, porque a gente compra muitos itens em dólar, então fica mais barato e a gente passa a comprar mais. E cada vez que todo mundo passa a cobrar mais, quem tem para vender aumenta o preço. Isso é comum, esse ciclo, essa oferta e demanda, ela é igual em todos os países do mundo. Mas por isso que o Brasil vem nessa atividade boa de crescimento, isso é ótimo para todo mundo. Inflação ela cresce, só que aí você tem que usar o remédio amargo, que é a taxa de juros. Ela é longa, tá por um período muito longo, faz mal para o bolso das pessoas, porque encarece o custo de vida. Por isso que você fala, poxa, eu estou ganhando mais, mas parece que eu estou comprando cada vez menos. Aí é uma outra parte que o governo precisa atacar, que é o quê? Que é trabalhar o custo de vida. A gente já está trabalhando o desenvolvimento do país, só que agora tem que trazer um projeto para o país onde o custo de vida para o brasileiro seja mais baixo, para que ele, com a renda dele, ele consiga alcançar de forma maior e ampliar os seus objetivos. Tabata. Realmente, a impressão, né, é que a gente não consegue comprar mais nada, né? É o que está tudo muito mais caro, né? É só conversar com nossos pais, nossos avós, que conseguiam comprar casa, né, carro, bens. E hoje em dia, principalmente a geração mais jovem, né, você vê o quanto tem sido muito difícil. Então, como você falou, é necessário realmente um planejamento bem estudado para que a gente consiga ofertar,
né, digamos, uma renda maior, aumentar a renda realmente da população brasileira. Rodrigo, alguns dados que eu queria compartilhar aqui, que você até citou, dados positivos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, a PNAD contínua, a renda média real do brasileiro subiu 5% no ano passado, chegando a R$ 3.613 e batendo mais um recorde. A taxa de desemprego, como você disse, chegou a 5,4%, é a mais baixa, né, da série histórica. E aí, esses números positivos, então, eles contribuem para a política monetária. O emprego aquecido, renda mais alta, eles devem sustentar a atividade econômica neste ano? Tabata, isso é importante que você mencionou. Ele sim, tá? A expectativa é que a economia brasileira ainda siga, tá, aquecida durante esse ano de 2026. Por um lado, isso é uma ótima informação para toda a população, porque a população ela deseja um país que tenha emprego, que tenha crescimento de renda, né, que tenha toda a parte de oferta de produtos e serviços que a população precisa adquirir. Agora, o que a população também deseja? Ela também deseja o preço mais acessível dos serviços e dos produtos. Para isso, o que o governo deve fazer? Trabalhar, de fato, nessa taxa de juros, trabalhar também na questão dos gastos fiscais, que como ele se endivida para poder fazer toda a sua gestão pública das finanças, dos serviços públicos, ele também se endivida. Então, se o governo também conseguir trabalhar melhor os gastos públicos, ele consegue se endividar menos. Se endividando menos, ele precisa ter uma taxa de juros menor para ele poder pegar dinheiro emprestado. Tendo uma taxa de juros menor, que é a Selic, ela influencia todas as outras taxas do mercado. Então, se a gente conseguir reduzir a Selic, a gente vai conseguir, indiretamente, reduzir a taxa de juros de financiamento de carro, de casa, de moradia, de eletrodoméstico, de busca de crédito de dinheiro em cooperativas e até mesmo você barateia o crédito para quem quer investir nas empresas, por exemplo, para os empresários. Então, é todo um complexo ali, um jogo que está todo mundo amarrado. Essas pontas estão todas atreladas. O que é preciso fazer? O governo ter um bom controle dos seus gastos, tá? Gastar com qualidade para que ele não se endivide muito, isso é de um lado. Do outro lado, o governo desenvolver o país para que o custo de vida da população seja adequado à sua renda e não ter essa percepção de que, olha, o meu salário aumentou, mas parece que eu compro menos do que eu comprava antes. Isso também é uma tarefa que o governo tem de desenvolvimento e de projeto que ele precisa aplicar, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a gente sempre tem que também ter um projeto de país para crescimento. E, infelizmente, a taxa de juros acaba sendo esse remédio amargo nesse meio termo, viu, Tabata? Ô, Rodrigo, as últimas medidas do governo, por exemplo, em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e aí, a partir desse próximo pagamento, né, as pessoas vão começar a sentir ali a diferença no salário, vai vir um dinheirinho a mais. Isso ajuda também? Qual a sua análise sobre isso? Também a reforma tributária, o quanto tudo isso favoreceu para a nossa economia estar com dados positivos assim? Você sabe que esse ponto que você tocou é um dos objetivos que o governo conseguiu colocar em prática e que ele esse ano ele vai utilizar aí para a sua eleição. A redução, tá, ou o zeramento do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, esse é uma demanda ali que era da sociedade, é um acerto do governo em fazer essa justiça tributária, vamos assim dizer, ou seja, ele reduziu 100% para quem ganha até R$ 5.000 de carteira assinada, não paga mais o imposto de renda. É como se no final do ano o trabalhador somasse quase como se fosse um 14º ali, vamos assim dizer. E isso faz com que
esse dinheiro que passa a não ser mais descontado do trabalhador, o trabalhador converte esse dinheiro em consumo, ou seja, contribui para a economia continuar aquecida. A contrapartida desse dinheiro que foi liberado para o trabalhador, o governo ele taxou quem ganha acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil reais por ano. Então ele teve ali um aumento de imposto, porque você dá de um lado, você também tem que tirar de um outro, senão falta dinheiro no caixa do governo. A reforma tributária, ela começou esse ano de 2026, estão em teste os sistemas, tá, que o governo precisa que as empresas se adequem, só que as alíquotas efetivas de arrecadação de tributos ainda elas não foram divulgadas, serão divulgadas somente a partir do meio do ano. Espera-se, pelos estudos, e o mercado também espera, que o tributo vai aumentar. O tributo vai aumentar para as empresas lá em 2027. Se isso realmente de fato ocorrer, o preço vai ficar mais caro. O preço vai ficar mais caro para o consumidor. Preço de serviço e preço do comércio. Então, o governo ele tem que estar bem atento nessa divulgação dessas novas alíquotas de impostos sobre o consumo, para que não afete ainda mais a população. Porque também você não adianta ter uma economia crescendo, você ter salários crescendo, mas o custo cresce mais do que o salário. Então, assim, é um efeito falso. A pessoa, rapidamente, a população percebe que no dia a dia essa conta não está fechando, viu, Tabata? É verdade. E aí, por isso que a gente acaba ouvindo, né, muitas pessoas falando: mas eu não estou sentindo, né? Tem muita gente que até fala: eu não como número, eu não como dados, né? Tá difícil para todo mundo. Então, tem que realmente analisar de ponta a ponta. Rodrigo, eu vou pedir licença para você, um minutinho, só para a gente acompanhar uma reportagem, mas eu vou pedir para você continuar conectado conosco, só para a gente ver a notícia, e eu já vou pedir para você voltar para comentar sobre os Estados Unidos, porque olha só, eu vou mudar de câmera, porque os senadores dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei orçamentária respaldado pelo presidente Donald Trump que, embora não impeça uma paralisação da administração federal à meia-noite, deve permitir que esta seja de curta duração. Os senadores dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei orçamentária respaldado pelo presidente Donald Trump. Embora o projeto não impeça uma paralisação da administração federal à meia-noite, deverá permitir que seja de curta duração. Mesmo com essa votação, o fechamento parcial, conhecido como shutdown, entrará em vigor à meia-noite desta sexta-feira, porque a Câmara de Representantes está fora de sessão até segunda-feira, o que torna inevitável uma interrupção do financiamento do governo. Após a meia-noite, vários departamentos ficarão sem financiamento e deverão suspender parte de seus funcionários, como ocorreu durante o bloqueio entre outubro e novembro de 2025. Em protesto pela operação anti-imigração do governo Trump após a morte de ativistas em Minneapolis, os democratas se negavam a adotar o novo orçamento proposto para o Departamento de Segurança Interna, exigindo mudanças no Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, que consideram fora de controle. Segundo o acordo negociado entre a Casa Branca e os líderes democratas no Senado, os legisladores aprovaram 5 projetos de lei de financiamento pendentes para financiar a maior parte do governo federal até o final do ano fiscal em setembro. O financiamento para o Departamento de Segurança Interna, por sua vez, foi separado e prorrogado por apenas 2 semanas por meio de uma medida provisória, com o objetivo de dar tempo aos legisladores para negociar mudanças nas operações do departamento. Como vimos, os Estados Unidos entraram, então, em uma nova paralisação orçamentária à meia-noite deste sábado, 3 meses após o mais longo da história do país, que a gente noticiou, foi entre outubro e novembro do ano passado. Desta vez, a paralisação se deve à resistência da oposição democrata em aprovar um orçamento para o Departamento de Segurança Interna. A gente tem acompanhado a revolta, da população por conta do assassinato a tiros de 2 manifestantes durante operações anti-imigração do governo Donald Trump no estado de Minnesota.
O indicador, e aí eu quero trazer aqui um comparativo para a gente falar com o Rodrigo. O indicador de incerteza da economia da Fundação Getúlio Vargas subiu 12,6 pontos em janeiro para, olha só, 117,1 pontos. É o maior nível desde abril do ano passado. A gente vai falar agora com Rodrigo Simões, o economista, professor da Faculdade do Comércio. Rodrigo, eu quero saber a sua análise do cenário econômico, né? Porque desde a volta de Donald Trump à Casa Branca há um ano, nós temos acompanhado políticas tarifárias unilaterais, agravamento de tensões com líderes de vários países, o tarifaço aqui para o Brasil, que felizmente foi retirado, né, depois de uma aproximação do presidente Lula com o presidente americano. Mas como que tudo isso, né, esse cenário de incerteza afeta ou amplia, né, as incertezas econômicas? Bom, muito bem. Você sabe que quando a gente fala sobre cenário internacional, a gente tem que ligar algumas pontas ali, que é tanto a parte econômica, como a parte política e a parte também geopolítica de como os países querem permanecer no globo, ali no xadrez global. Nos Estados Unidos, Donald Trump ali, já o governo ali há mais de um ano, ele vem tentando trazer um novo modelo de política econômica para os Estados Unidos, de forma com que ele deseja reindustrializar o país, tá? Fechando impedindo, aliás, essa questão da imigração, querendo trazer trabalhos mais valorizados para o povo americano, querendo atrair empresas a produzirem dentro do país, colocando tarifas comerciais para quem deseja exportar para os Estados Unidos, só que esses efeitos, eles não combinam. Por quê? Porque a economia americana, ela deixou de ser uma economia de indústria e passou para ser uma economia de serviços ao longo de toda a sua existência. Isso foi construído. No passado, os governos americanos, eles foram transferindo praticamente boa parte das indústrias para a Ásia, porque lá na Ásia a mão de obra era mais barata. E aí os americanos, eles foram trabalhando mais no setor de serviços dentro do país do que propriamente na indústria. Só que o que aconteceu? Todo mundo fora dos Estados Unidos aprendeu a produzir e aí hoje vende para os Estados Unidos por um preço maior, porque o produto também ficou mais especializado. E vendo tudo isso, o Donald Trump percebe que a indústria americana se enfraqueceu e ele tem ficado na mão de outros blocos, de outros países. Fechando esse contexto para eu poder falar sobre o cenário econômico e a atividade do índice, a economia dos Estados Unidos ela vai bem, mas não tão bem. O que acontece? Tem um PIB alto, mas tem uma certa perda de participação no market share do mundo, ou seja, no mercado global. A China vem crescendo muito, a Ásia vem crescendo, o Brasil, junto com os BRICS, vem tomando mais parte de mercado. Isso significa que o mercado americano vem diminuindo a sua importância. E vem diminuindo a sua importância, o americano, né, o Donald Trump, tem se preocupado com isso, e até mesmo ele diz que nos discursos dele, ele fala que se os Estados Unidos não for bem, o resto do mundo não vai bem. De certa forma é verdade, mas acho que o discurso não deveria ser esse, deveria ser que, olha, os Estados Unidos quer ser melhor e vocês podem vir com a gente, para a gente poder crescer todo mundo junto, e não implicar em tarifas, em guerras, tá? Em sanções, em política de imigração, porque essa parte não atende todas as necessidades do mundo. Agora, o índice de confiança, Tabata, o que a gente pode perceber aqui? É que os Estados Unidos, ele, por si só, tem contribuído para se enfraquecer e dando a chance para os mercados asiáticos e nós aqui da América do Sul e também América Latina se fortalecer. Não é à toa que o presidente Lula conseguiu reduzir boa parte das tarifas, conseguimos ampliar novos acordos para a venda dos nossos produtos do agronegócio, entre outros, e agora vem o acordo do Mercosul com a União Europeia, onde muito do que a gente compra da Europa, as tarifas vão ser zeradas em até 12 anos.
Isso vai ser ótimo. A gente vai conseguir comprar muitos outros produtos importados por um preço muito menor. E a gente vai conseguir vender também os nossos produtos para a Europa, porque a gente tem um preço mais competitivo do que os europeus. Então, assim, é abrindo novos mercados que as economias crescem e não fechando mercados como o Donald Trump tem feito, tá? Não podendo entrar pessoas, querendo colocar tarifas, e isso só atrasa. Crescimento, Tabata, um país cresce com abertura comercial e também com a questão de investimento em educação. Com certeza. A gente tem visto que essa política de coerção é contraproducente, né? Muitas vezes. Rodrigo, olha, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso jornalismo. Foi um prazer enorme. A gente está com o tempo estourando. Um ótimo final de semana para você e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado, Tabata. Sempre um prazer estar aqui com você e com a redação. Muito obrigado. Sempre didático. Rodrigo Simões, economista, professor da Faculdade do Comércio. E olha, a gente encerra este sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Continue ligado porque tem muito mais notícias ao longo da nossa programação. Tchau, tchau.